A inflação, aumento nos custos de manutenção e a busca por segurança do patrimônio tem criado nos últimos anos um mercado paralelo de seguros no Brasil. São as chamadas cooperativas ou associações de proteção veicular que já se expandem para outras áreas. A prática começou em Minas Gerais, com veículos de passeio e ganha cada vez mais força. A reportagem da Rádio Gaúcha constatou que o modelo avança principalmente entre caminhoneiros. Grupos de profissionais ou pequenos empresários se unem numa verdadeira ação entre amigos para cobrir gastos com acidentes, furtos e roubos. A Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportadores estima que atualmente no Brasil existam cerca de 400 entidades exclusivamente de caminhoneiros que oferecem a chamada proteção veicular. Não há um levantamento oficial da quantidade de caminhões vinculados a elas. No entanto, se levarmos em conta a média de veículos ligados às 30 entidades filiadas à FENACAT, com 35 mil caminhões registrados, chegaremos a 1.116 por associação, ou 466.667 caminhões que deixam de contratar seguros no país. A assessora jurídica da FENACAT, Virgínia Laira, sustenta que as associações se tornaram fundamentais para os autônomos. O que você tinha a situação? O caminhoneiro ele era obrigado a contratar seguro, não tinha condições, aí o caminhão dele era roubado, este caminhão era financiado e ele ficava sem caminhão, com uma prestação para pagar que não tinha condições e com o nome sujo. E, consequentemente, não conseguia nem se empregar como um motorista caminhoneiro. Virgínia explica que o caminhoneiro só entra numa associação por indicação de outro associado. Em primeiro lugar, ele tem que ter um rastreador com monitoramento deste veículo. Ele é obrigado a contratar um seguro de terceiros e responsabilidade civil. E a partir daí, então, ele passa a participar da associação como proprietário também, inclusive. A advogada conta que os próprios associados se autofiscalizam para evitar gastos. Lembra que, em função do aumento das associações, a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, ingressou com processos administrativos contra entidades, aplicando multas impagáveis. Só para você ter uma ideia, nós temos associações filiadas à FENACAT que têm multas de 350 milhões. Ou seja, isso é impagável, né? Segundo Virgínia, a partir desses autos de infração começaram as ações judiciais movidas pela SUSEP. Diz que já há decisões favoráveis às entidades, afirmando que elas não praticam seguros. Como exemplo, a assessora jurídica da FENACAT faz uma comparação entre a cotação do seguro de um caminhão e o valor pago a uma associação. Um caminhão modelo 2000-2001, ele tem de valor FIPE R$ 145.520. Se ele for contratar o seguro, nós temos aqui a proposta da seguradora, ela cobraria anual à vista R$ 44.522,88 por um caminhão de 16 anos. Esse mesmo caminhão, ele é associado de uma associação nossa em Santa Catarina e ele pagou pelo ano passado todos os 12 meses, mais o monitoramento, rastreamento, o rateio e a taxa administrativa em 12 meses, o valor total de R$ 6.453,84. Virgínia diz que, se não fossem as associações, muitos caminhoneiros teriam de mudar de profissão. Veja a situação das nossas estradas, do alto índice de roubo, o valor irrisório dos fretes. Os caminhoneiros, na sua maioria, são extorquidos pelos embarcadores. Os caminhoneiros são feitos de depósito, extensão de depósito dos grandes supermercados e ainda tem que sofrer essa perseguição dos corretores da própria SUSEP. Nas últimas semanas, a Rádio Gaúcha buscou contato com as principais associações de caminhoneiros do país. A maioria evita dar entrevistas. Elas funcionam com regras próprias. Em algumas são aceitos só amigos, em outras, filhos ou parentes de associados que pagam mensalidade ou dividem os custos. No litoral norte do Rio Grande do Sul, encontramos duas entidades presididas pela mesma pessoa no município de Três Cachoeiras. Valdemar Ranhalp responde pela Aprocage, Associação dos Proprietários de Caminhões São José, fundada há 6 anos, que tem 360 sócios e 600 caminhões. E pela Associação dos Caminhoneiros de Três Cachoeiras, criada há 1 ano com 180 sócios e 450 veículos pesados. O dirigente detalha como é feita a divisão da conta em caso de sinistro. Hoje nós cobramos a mensalidade para não fazer rateio, mas existe rateio. Se acaso
não tiver dinheiro em caixa para pagar os sinistros, a gente faz o rateio de todos os associados. A média de valor dessa mensalidade hoje está 350, 400 mensal por mês. Carreta, caminhão e carreta e cavalo. E é uma ação entre amigos, tudo entre amigos. Por isso mesmo que hoje, para mim, para um se associar, se ter um associado que se associe aqui, ele vai ter que ser apresentado por outro sócio, entende? Valdemar afirma que as associações garantem a cobertura. Se o caminhão houver acidente, que ele tiver certo dentro do regulamento, tiver dentro do horário, tiver rodagem, tudo certinho, ele vai receber todo o caminhão. Vai receber o caminhão. Hoje nós estamos pagando para esse mercado. O empresário Ronaldo Miquelon, 39 anos, tem 8 caminhões e um posto de gasolina em Três Cachoeiras. Há 4 anos ele é sócio da Procage e já usou o serviço 6 vezes por causa de acidentes, o mais recente há semanas. Se eu não tivesse trabalhado em associação, eu já teria falido, né? Porque pelas vezes que houve o sinistro, se eu tivesse que pagar do bolso, no caso sozinho, né, não teria condições de consertar os veículos, né. Deu um valor X de conserto no caminhão, né. Então é dividido esse valor por cotas, né? Ronaldo não teme ficar descoberto devido às regras da associação baseadas na inclusão apenas de conhecidos. Antenor Paim, de 56 anos, é caminhoneiro há 31 anos. Tem 5 caminhões cobertos há cerca de 7 anos pela Associação dos Caminhoneiros São Marquenses. Conta que já precisou recorrer à entidade e gostou do serviço. Já é a segunda vez. Bem atendido, arrumaram tudo certinho, pra mim foi tudo ok. Paim lembra como precisou na primeira vez. Um acidente foi em 2009, foi comigo até, sabe, tava chovendo bastante, e daí um caminhão, sabe, achei um caminhão atravessado na Dutra, lá em Queluz. Quando eu vi, eu tava em cima dele, sabe? Daí bati no meio do caminhão. O caminhoneiro afirma que o custo do acidente foi de cerca de R$80 mil. Foi tudo com a associação, sabe? Eu paguei a franquia ali, descontaram a franquia e o restante foi pago tudo para a Associação aí de São Marcos. Segundo ele, a franquia depende do ano do caminhão. Menos de 10 anos, 3% do valor do veículo. Mais de 10, entre 4% e 5%. Antenor Paim considera fundamental a existência da associação. É muito importante porque se não fosse a associação que tivesse, como tem essa de São Marcos, tem mais umas em volta, acho que dentro do estado aí, sabe? Nós estaria pagando bem mais em seguro de banco, com certeza. O caminhoneiro tem seguro contra terceiros com uma seguradora. Ele considera que a associação é fundamental para a categoria. Eu acho que ficaria complicada, porque hoje já na situação dos caminhoneiros já está ruim, sabe? De óleo diesel, pedágio, o frete não aumenta, então ficaria muito mais complicado se não tivesse a associação, sabe? Para ajudar, sabe, os caminhoneiros, sim. Seria mais complicado, com certeza. O presidente da Associação dos Caminhoneiros São Marquenses, Antônio Carlos Pelizari, relata que a entidade existe desde 2006. Nasceu com cerca de 150 associados. O objetivo de se proteger, né? Porque o seguro é muito caro, então a associação ela tem essa finalidade de ajudar os sócios, né? Ela não tem fim lucrativo e a gente faz um rateio, né? Tipo de rateio. Acontece um acidente, um roubo, uma queima, a gente tem um rateio, em 90 dias a gente recolhe dinheiro para pagar ele, a gente tem um fundinho também sempre. Atualmente são 146 associados e 350 caminhões cobertos. A escolha dos associados começou somente com caminhoneiros de São Marcos e Campestre da Serra. Agora, para entrar de sócio, só sendo filho ou esposa de um dos sócios. Paga uma mensalidade por mês e depois, se o caixa tá bom, a gente vai cobrando menos, um valor pequeno. Quando dá um calço grande, a gente aumenta um pouquinho, não tem valor fixo, né? Assim varia. O valor das cotas varia, segundo Antônio. Tem caminhão que paga mensal 200, outros pagam 150, uns pagam 100, outros pagam 300, é assim, conforme o modelo, conforme o tamanho do caminhão. São 360 caminhões cobertos pela associação. A média de sinistro tem sido grande. Nós tivemos agora, nesse ano aqui, nós tivemos já uma perca total. Nós temos mais uns 2 arrumando. A média é mais ou menos o que nós arrecada e o que nós gasta. Conforme Antônio, a entidade trabalha com 3 oficinas e menor orçamento. São todas oficinas boas, né? Então a gente tem o conhecimento aqui e fiscaliza sempre. Então é por isso que funciona bem. E outra coisa que funciona,
Deu um acidente hoje, amanhã a gente já está mexendo. Sobre a proibição por parte da SUSEP, o presidente da entidade argumenta. Existem associações tipo Pirata por aí que a gente sabe. Eles têm 2 sócios, nós temos diretoria, nós temos 4 conselhos, é uma diretoria de 15 pessoas, é tudo fiscalizado, tudo para ajudar mesmo o sócio. Nós sabemos que lá para cima, para o Nordeste, lá tem associações que é para eles. Então isso atrapalha um pouco. A respeito da denominação seguro marginal, defende. Aqui a gente não tem fim lucrativo, aqui não tem pessoa nenhuma que visa lucro. É para ajudar o grupo. É um grupo fechado, é para se ajudar entre nós, né? Antônio admite que há 2 investigações referentes à associação conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Na próxima reportagem, o que dizem as seguradoras, a Superintendência de Seguros Privados, órgãos de defesa do consumidor e a Justiça sobre a chamada proteção veicular. Edição e reportagem, Fernando Zanuso e Eduardo Matos. A formação de associações de proteção veicular ganha força entre caminhoneiros autônomos do Rio Grande do Sul e de outros estados. Grupos se unem numa ação entre amigos e dividem a conta em caso de acidentes, furtos e roubos de caminhões. No entanto, não há segurança jurídica para os motoristas associados. Na reportagem anterior, relatamos que caminhoneiros buscaram uma alternativa às seguradoras, já que muitas não aceitavam contratar seguros de veículos mais antigos ou, quando aceitavam, cobravam muito caro. Órgãos de defesa do consumidor e de regulação ouvidos pela Rádio Gaúcha alertam para os riscos de contratar a chamada proteção veicular. Coordenadora da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Maria Inês Dolce, afirma que as associações não podem vender seguros ou proteção. A cooperativa ela tem que tratar dessa questão de modo profissional, ou seja, tem que ir até a SUSEP para poder estar fazendo aí um seguro, um contrato para proteção veicular e outros que vierem, né? O presidente da Federação Nacional dos Corretores de Seguros, Armando Virgílio, é categórico. É como se fosse uma ação entre amigos. Pode anoitecer e não amanhecer. A FENACOR acompanha a evolução das associações e cooperativas de proteção veicular. O dirigente da FENACOR não tem estatística, mas confirma relatos sobre a falta de cobertura. Nós temos os depoimentos que são inúmeros de pessoas que tiveram frustradas as suas expectativas e economias na medida que não tiveram devida reparação. Esses são depoimentos que se acumulam e se proliferam também na medida instituições de proteção veicular estão se propagando. A reportagem localizou alguns profissionais que não tiveram cobertura indicados por associações. Eles preferiram não gravar entrevista, já que ainda buscam ressarcimento de prejuízos na justiça. O caminhoneiro paulista Lacir Martins é um exemplo. Ele teve caminhão Mercedes-Benz 0 km roubado após 6 meses de uso na Marginal Tietê, em São Paulo, em dezembro de 2011. Lacir pagou na época R$280 mil pelo caminhão e se vinculou à Associação dos Caminhoneiros Autônomos de Contagem, em Minas Gerais. Ao acionar a ACAS, soube que ela havia sido vendida para outra associação e teve o pedido de pagamento negado. Nenhum diretor dessa associação era caminhoneiro, segundo a FENACAT. A entidade alegou na época que não havia dinheiro em caixa. Depois de um acordo em 10 parcelas, recebeu R$190 mil. Lacir perdeu 96 mil e ainda recebeu a cobrança de IPVA do caminhão pelo estado de São Paulo. Para evitar riscos, o caminhoneiro autônomo Genário Silva, que é de São Paulo, decidiu pagar mais pelo seguro e ter uma cobertura mais completa. A escolha é baseada nos testemunhos de familiares. A cooperativa promete muito e no final você sai iludido, né? Ela te cobra uma coisa e no final, quando você precisa, demora muito tempo para poder te dar o retorno que você precisa. Você compra um caminhão agora, financiado, entendeu? Você trabalha de dia para comer de noite, já não te sobra nada. Porque de 100% o caminhão te dá 30% de retorno, é muito. Quando você se envolve num acidente, o caminhão financiado, e você procura a cooperativa, ela demora de entre 60 a 90 dias para poder te auxiliar. Algumas, não estou falando todas. Aí que você vê a diferença do seguro para a cooperativa.
O seguro é caro? É caro. Só que, porém, ele te dá um auxílio mais rápido que a cooperativa. Funcionário de uma transportadora de Guarulhos, o motorista Bruno dos Santos, teve o caminhão roubado há um mês na Marginal Tietê. O patrão acionou o seguro, tá lá para ajeitar o valor do caminhão para ele receber. Na cooperativa você não tem aquela... Dependendo da cooperativa que você tá, ela te dá um respaldo bom, mas tem umas que não, demora para te devolver o valor do caminhão, você não tem um respaldo no guincho, alguma ajuda mecânica, entendeu? No seguro você já tem essas coisas. Bruno conta que outro colega teve problema e a solução ocorreu em poucas horas. Estourou a embreagem do caminhão dele aqui, ele estava até aqui em Porto Alegre, aqui no Posto Garopa. O patrão acionou o seguro, mandou um táxi aqui para ele foi de avião para São Paulo e o guincho veio, buscou o caminhão aqui e levou para São Paulo, porque ficava caro para ele trocar aqui, ele trocou em São Paulo. Ricardo Panceira é presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul. Destaca que, além de caminhoneiros autônomos, empresas usam os serviços de associações. Muitas vezes até algumas pequenas empresas jurídicas com 2, 3, 4 caminhões. Né? É um grupo que se reúne e essas cooperativas cobram um valor mensal, né? E prometem a indenização em caso de sinistro. O presidente do Sincor Gaúcho enfatiza que o serviço parece um seguro, mas não corresponde à cobertura de uma apólice legalizada. Existe uma grande diferenciação das seguradoras legalizadas do mercado. As seguradoras têm um órgão fiscalizador, regulador, que é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, né, que faz todo esse tipo de trabalho, onde o consumidor tem uma garantia que quando acontece um sinistro, mas se por acaso a seguradora venha ter qualquer indenização negada, ele tem a garantia de reclamar para a SUSEP. Enquanto que nessas associações é um seguro marginalizado, fica à mercê. E além disso também não pagam nenhum, não tem responsabilidade de nenhum tipo de tributo, né, desta operação, enquanto que as seguradoras pagam todos os seus impostos e os corretores de seguros, por sua vez, que orientam, faz toda a intermediação do seguro, toda a assessoria do seguro para os segurados, também pagam seus tributos nas suas empresas. Panceira alerta para o risco de o consumidor ficar na mão em caso de sinistro. O consumidor, de certa forma, ele é inocente, né? Mas ele fica sem nenhuma espécie de garantia de que aquele prometido vai ser cumprido. Né? Quer dizer, é uma relação de boca a boca, um papel que uma cooperativa está dando para o consumidor, mas não tem nenhum órgão que possa fazer cumprir com aquele prometido. Além do prejuízo ao caminhoneiro, o Sincor sofre impacto na imagem do seguro. Esses não pagamentos de indenizações, que já tem muitas reclamações na rede, né, eles impactam na imagem do seguro, porque o seguro é um produto sério, né, dentro das coberturas, dentro daquilo que está acordado, a seguradora tem que cumprir com as indenizações em caso de sinistro. Panceira teme uma proliferação de associações sem regulamentação e pagamento de impostos. Que através de associações de caminhoneiros, daqui a pouco pode ter associações de qualquer outro tipo de atividade, daqui a pouco até grupo de residências, grupo de vidas, fazer seguro de vida, grupo de taxistas, de motoqueiros, né, e assim por diante, uma infinidade de outros grupos aí que podem ter os mesmos princípios dessas associações de caminhoneiros, né? Então, de certa forma, é muito predatório para o mercado e também, evidentemente, para o governo, que deixa de arrecadar com os seus tributos, né? O Sincor tem agido para evitar o aumento das associações, por entender que a prática desequilibra o setor. Tomado medidas e feito denúncias, e a SUSEP, juntamente com a polícia e o governo, a Receita Federal, tem fechado algumas dessas associações. A entidade faz um apelo aos caminhoneiros para ter cuidado ao aderirem aos serviços sem regulamentação. Para ter mais consciência do risco que estão correndo ao adquirir um produto que é considerado um seguro pirata. Nós consideramos isso como a prática de um médico que não tem a formação de médico e se diz curandeiro. É a mesma analogia que podemos fazer. No estado de Goiás, a situação é ainda pior. A oferta de serviços por associações vai muito além de veículos. A constatação é do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de Goiás.
Vice-presidente técnico Ailton Costa Neves. Elas existem para caminhões, para carros de passeio e até para serviços de saúde. E serviços de saúde nós sabemos que existe uma regulamentação tão séria quanto existe para o mercado segurador. E elas já estão atuando nessa área também. Além da credibilidade do mercado de seguros, Neves enumera as perdas causadas pelo mercado paralelo. No financeiro que a pessoa paga e não recebe, tem dos impostos que não são recolhidos, do direito do consumidor. O Sincor goiano ingressou com reclamação do Ministério Público de Goiás. Segundo a entidade, o caso não foi levado adiante pelos promotores, que entenderam não haver crime contra a economia popular. É necessário que o pessoal atue de forma mais firme, mais veemente, tanto na fiscalização por parte do Ministério Público, por conta de SUSEP, por conta de Banco Central, porque na minha humilde opinião, do jeito que esse pessoal atua, nós poderíamos ter até uma lavagem de dinheiro. Ailton Costa Neves alerta que a falta de regulamentação irá causar um dano sem precedentes. Uma parte do dinheiro é usado para poder fazer reserva técnica, ou seja, seguradora efetivamente não quebra. Esse pessoal não faz reserva técnica, então aí vem um outro problema nocivo ao mercado, que é a concorrência desleal. O impacto já é sentido pelos profissionais fiscalizados pela Superintendência de Serviços Privados. José Roberto Dalmoro, 56 anos, da Dalmoro Corretora de Seguros de Porto Alegre, trabalha no ramo há 2 décadas. Tem clientes em diversos estados, entre eles Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba e Santa Catarina. Porque são oferecidos valores do seguro muito abaixo do mercado segurador, ou seja, vendem ilusões, né? Quando a seguradora, junto com seus corretores, que paga seus impostos, obviamente que não poderão exercer, os mesmos valores que as associações exercem, pois elas não se sustentariam efetivos no mercado. Dalmoro reclama também da concorrência desleal praticada pelas associações. O que podemos sugerir que esses consumidores desses produtos não venham a adquirir essas ofertas que são delituosas, porque em um suposto sinistro não serão ressarcidas. O tema é relativamente novo e gera controvérsia. A Superintendência de Seguros Privados tem ajuizado ações contra as associações que oferecem proteção veicular. O superintendente da SUSEP, Joaquim Mendanha de Ataíde, revela. A SUSEP já foi responsável por mais de 161 ações civis públicas que já estão atualmente em curso contra cooperativas, associações e outras instituições que operavam ilegalmente sob a forma de seguradoras ou de qualquer outro pelo regulado. No próprio site da SUSEP há uma nota tratando do assunto. A instituição reguladora afirma que algumas associações e cooperativas estão comercializando ilegalmente seguros de automóveis com o nome, por exemplo, de proteção, proteção veicular, proteção patrimonial, dentre outros. Destaca que, como essas associações e cooperativas não estão autorizadas pela SUSEP a comercializarem seguros, não há qualquer tipo de acompanhamento técnico de suas operações. A SUSEP acrescenta que a única forma legal dessas associações e cooperativas atuarem é contratando apólices coletivas de seguros junto às sociedades seguradoras devidamente autorizadas pela SUSEP, passando a representar seus associados e cooperados como legítimos segurados. Por fim, a Superintendência de Seguros Privados alerta que, antes de contratar um falso seguro, que as pessoas consultem o nome da sociedade seguradora no site da SUSEP e leia as condições gerais do contrato de seguro. O presidente da Federação dos Caminhoneiros do Rio Grande do Sul, André Costa, reconhece a ilegalidade das associações e justifica o avanço da prática. Situação de mercado que levou a categoria a buscar, como qualquer outra categoria, soluções paliativas. Mas nós não podemos fechar os olhos pela situação hoje posta perante a lei, que as associações, nesse sentido, estão na ilegalidade. O presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul, a FETransul, Paulo Vicente Calef, reconhece que profissionais autônomos se juntam para tentar reduzir custos. A ilegalidade disso eu não entendo muito bem, mas acharam uma maneira
de fazer a mesma coisa que um seguro de uma forma mais reduzida. O Ministério Público Federal confirma que ações estão tramitando, mas evitou comentar o tema, já que não há decisão final. No Rio Grande do Sul, há ações tramitando na Justiça Federal. Em Passo Fundo, na região norte, há 5 processos movidos pela SUSEP contra associações. 3 foram analisados pelo juiz Rafael Castanharo. Eu ainda não julguei nenhum desses processos, mas desde o deferimento tutela provisória da liminar, me pareceu claro que há cobertura de um risco, cobrança de um valor antes ou depois que seria equivalente a um prêmio de seguro, e há uma indenização, há um pagamento em caso de sinistro, tudo equivalente ao contrato de seguro. O problema é que no Brasil o contrato de seguro é uma atividade altamente fiscalizada e normatizada, regulada. A Rádio Gaúcha entrou em contato com a Federação Nacional de Seguros Gerais, que representa as seguradoras. Por meio da assessoria de imprensa, a entidade afirma que prefere não se manifestar porque o caso está sendo analisado pela SUSEP. Na última reportagem, o que está sendo feito pelo Congresso para tentar regularizar a situação e tirar as associações da ilegalidade? Edição e reportagem, Fernando Zanuso e Eduardo Matos. Nas 2 reportagens anteriores, mostramos o avanço das associações de proteção veicular formadas por caminhoneiros. E eles, então, passaram a dividir o prejuízo de todos. Também destacamos a posição dos corretores de seguros, que são contra. Seguradora efetivamente não quebra. Esse pessoal não faz reserva técnica, então é a concorrência desleal. O presidente da Associação dos Caminhoneiros do Rio Grande do Sul, André Costa, admite a ilegalidade das associações e justifica o avanço da prática. Situação de mercado que levou a categoria a buscar soluções paliativas. As associações, nesse sentido, estão na ilegalidade. Os caminhoneiros autônomos se uniram, procuraram parlamentares e tentam em Brasília a legalização das associações. Há pelo menos 2 projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional buscando a regulamentação da oferta da chamada proteção veicular por associações de caminhoneiros. Um deles é do senador gaúcho Paulo Paim, do PT. O PLS 356 foi apresentado em 9 de outubro de 2012. A matéria ficou cerca de 2 anos na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovada. Atualmente aguarda relatório do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Há 2 emendas sugerindo mudanças no texto de Paulo Paim, apresentadas pelo senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal. Caso seja aprovado o projeto na comissão, estará apto a ir a plenário. Se passar, vai para a Câmara, onde também vai tramitar em comissões. O projeto do senador Paulo Paim altera o artigo 53 do Código Civil para permitir aos transportadores de pessoas ou cargas organizarem-se em associação de direitos e obrigações recíprocas para criar um fundo próprio, desde que seus recursos sejam destinados exclusivamente à prevenção e reparação de danos ocasionados aos seus veículos por furto, acidente, incêndio, entre outros. Na justificativa, Paim alega que as seguradoras se negam a fazer seguros para caminhões com mais de 15 anos e, quando o fazem, cobram valores impossíveis de serem pagos pelos motoristas autônomos. Uma cooperativa de mútua responsabilidade. Os sócios que serão beneficiados com uma indenização total, mas paga por eles mesmos. Por isso que eu acho que seria muito bom que o projeto fosse aprovado. Sobre a reclamação das seguradoras e corretores e a posição contrária da SUSEP, o parlamentar argumenta. Isso não é seguro. É uma cooperativa e entre eles contribuem mensalmente com uma quantia, até porque as grandes cooperativas, elas não querem fazer o seguro de caminhões que tenham mais de 10, 15 anos de existência. O projeto não especifica a idade dos caminhões que poderão contratar a chamada proteção veicular. Na Câmara dos Deputados, tramita outro projeto, do parlamentar Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, muito semelhante ao do senador Paulo Paim. Também tramita desde 2012 e está na Comissão de Constituição e Justiça. Não há prazo para as 2 propostas virarem lei. A SUSEP é a favor dos projetos em tramitação, desde que possa regular os serviços e proteger os segurados.
Diante da reclamação do elevado custo com seguros, em 29 de setembro, o Conselho Nacional de Seguros aprovou o seguro Auto Popular que irá reduzir os custos. O preço será até 40% menor em alguns casos, já que as empresas poderão utilizar peças usadas a partir de diferentes orçamentos. O superintendente da SUSEP, Joaquim Mendanha Taide, afirma que o serviço estará disponível antes do fim do ano. Já foi editada a norma, agora as companhias de seguros elas terão aí o seu tempo para formatar esse produto, mas eu acredito que em breve aí, nos próximos 30, 60 dias, nós teremos, as companhias de seguros terão aí os seus produtos aí já no mercado. O superintendente da SUSEP lembra que é possível conferir no site da entidade o nome das empresas autorizadas a vender seguros. Se não constar na lista, não é seguro. Enquanto a regulamentação da chamada proteção veicular não ocorre, fica o alerta do presidente da FENACOR, Armando Virgílio. É como se fosse uma ação entre amigos, pode anoitecer e não amanhecer. Edição e reportagem, Fernando Zanuso e Eduardo Matos.